Na escola, aprendemos que o Brasil começou a sua história com o descobrimento dos portugueses e que as pessoas negras chegaram aqui só para serem escravas. A impressão que a gente tem é que essas pessoas apenas aceitaram seu destino e foram incapazes de fazer algo a respeito. Bem, esse vídeo foi feito para mostrar que isso está bem longe da verdade. Eu escolho mostrar para vocês uma alternativa decolonial e antirracista da nossa história. O sistema escravagista europeu raptou mais de 12 milhões de pessoas de diversos povos da África. E desde os primeiros momentos da chegada dessas pessoas, nos anos 1500, já houveram rebeliões contra essa condição desumana. Contrariando todas as formas estabelecidas de poder em um mundo hostil longe de casa, essas pessoas buscaram formas alternativas de viver suas vidas, resistindo sempre que puderam. Nesse vídeo, eu vou apresentar figuras que foram fundamentais na história de resistência, nos mais diferentes contextos em toda a América. O Brasil, Haiti, Cuba, Jamaica e Estados Unidos foram os lugares que mais utilizaram o trabalho escravo de africanos. Mas também encontramos negros escravizados na história de outros países, como veremos. Foram vários os quilombos, mocambos e palenques nas Américas, cidades livres comandadas por pessoas negras. Os rebeldes geralmente se refugiavam nas montanhas, que eram de difícil acesso para quem fosse atacar. A primeira revolta negra se deu na atual República Dominicana, no Caribe, na plantação do almirante Diogo Colombo, em 26 de dezembro de 1522. Essa revolta falhou, mas muitos dos revoltosos fugiram e construíram palenques, iniciando uma história de resistência até o fim da escravidão nas Américas. Vejamos agora as principais personagens históricas escolhidas para o projeto do museu. Sebastián Lemba foi um cimarrão famoso da República Dominicana. Ele se rebelou em 1532 e lutou por 15 anos em seu palenque, que contava com 150 a 400 pessoas. Por fim, ele foi capturado e morto em 1547. Ele é um herói nacional desse país. Não se tem muita informação sobre ele. Alonso de Illescas, outro cimarrão do atual Equador, se rebelou em 1553 com outros escravizados, enquanto eles eram transportados da costa até as plantações. Eles formaram um palenque e Alonso se tornou seu líder por volta de 1565. Depois de muitos conflitos, os espanhóis propuseram um acordo. Após negociações de cooperação, Alonso se tornou governador da região do seu palenque, recebendo o título oficial de Dom. Alonso morreu de causas naturais no final do século XVI. Ele é o herói do Dia da Consciência Negra no Equador. Baiano foi o principal cimarrão do Panamá. Ele iniciou uma rebelião que durou de 1550 até 1582. Seu palenque, Roncocholón, flutuou entre uma população de 400 a 1.200 pessoas. Ele foi capturado e morto por volta de 1560, mas as suas rebeliões continuaram e passaram a levar o seu nome, que até hoje são conhecidas como Guerras de Bahia. Miguel de Buria foi um cimarrão da Venezuela que se tornou o primeiro rei negro das Américas. Trabalhador de Minas, ele se rebelou com outros negros em 1553 e fugiu para as montanhas. Lá, ele estabeleceu seu reino e tentou tomar a cidade de Nueva Segovia de Buria, atraído por suas minas de ouro, mas morreu em combate em 1555. Bencos Biorro foi o principal líder cimarrão da Colômbia. Ele liderou sua rebelião em 1599 com 30 homens, fundando o Palenque de San Basilio. Ele se tornou rei e o palenque era comandado de uma maneira militar. Os espanhóis propuseram uma trégua em 1613 e a partir daí o palenque foi reconhecido como independente, contanto que não aceitasse mais fugitivos. Porém, 6 anos depois, Bencos foi traído e preso por andar armado na cidade. Ele chamava a atenção dos negros escravizados, que o admiravam e queriam seguir seus passos. Ele foi então enforcado e esquartejado pelo novo governador 2 anos depois de sua prisão. No final do século XVI, seu palenque alcançou uma população de 600 pessoas. O Palenque de San Basilio foi declarado Patrimônio Material pela Unesco em 2005, e Bencos Biorro é reconhecido como a principal liderança da resistência negra na Colômbia. Gaspar Yanga foi um líder cimarrão do México, que fora membro da família real de Gabão na África antes de ser capturado. Ele fugiu da escravidão por volta de 1570. Foi construído então o Palenque São Lourenço de los Negros, que atacava os latifúndios e as estradas da colônia mexicana. Em 1609, quando o palenque já alcançava 500 pessoas, os espanhóis revidaram, atacando e queimando a comunidade. Porém, os cimarrones fugiram e se esconderam na região, que conheciam bem. Assim, nesse impasse, foram feitas negociações em 1618. O palenque deveria devolver fugitivos novos, mas teria direito total de autogoverno.
Em 1630, a cidade de São Lourenço de los Negros de Cerralvo foi estabelecida. Hoje, a cidade se chama Yanga, em homenagem ao seu primeiro líder. Yanga é um herói nacional do México. A rainha Nani foi a principal liderança Maroon na Jamaica. Ela veio da atual Gana, do povo Akan. Em 1655, a Jamaica espanhola foi invadida pela Inglaterra e muitos escravizados aproveitaram a oportunidade dos conflitos para escapar para as montanhas, formando os primeiros quilombos. Eles passaram a atacar os latifúndios, libertando as pessoas e as levando ao quilombo. Nani se tornou líder em 1720 e iniciou a Primeira Guerra Maroon no país, que em estilo de guerrilha durou de 1728 a 1740, terminando com um tratado de paz que favoreceu os Maroons. Temos estimativas de que Nani tenha libertado mais de 1000 pessoas durante 30 anos de luta. Ela morreu por motivos desconhecidos por volta de 1765. Ela é a heroína nacional da Jamaica, simbolizada na atual nota de $500 jamaicanos. Gangazumba foi o primeiro líder unificador do Quilombo dos Palmares, governando entre 1670 e 1678. Filho da princesa Aqualtune da dinastia Nlanza do Congo, assim como ela, foi vendido como escravo para o Brasil em 1665. Chegando em Alagoas, fica sabendo da existência de 11 mocambos, fugindo para lá. Descobre que sua mãe já era uma conselheira dos quilombolas e passa a ajudar a organizá-los. Com sua habilidade de líder, ele conseguiu unificar os diversos mocambos da região, que já somavam mais de 20.000 pessoas, formando o famoso Quilombo dos Palmares. Em 1677, o quilombo sofreu um ataque devastador pelos portugueses. Zumba teve que assinar um acordo de paz, que proibia os quilombolas de aceitarem novos fugitivos. Isso dividiu os líderes dos mocambos. Muitos, como Zumbi, desejavam continuar a luta e partem da capital do quilombo. Gangazumba morreu um ano depois, misteriosamente envenenado. Zumbi é o maior líder quilombola reconhecido no Brasil. Ele era sobrinho de Gangazumba e depois do ataque português de 1677 se tornou o líder do Quilombo dos Palmares. Ele não havia aceitado o acordo de paz de seu tio e passou a comandar as forças quilombolas com a morte dele. Ele substituiu a estratégia de defesa passiva, utilizada até então, por uma estratégia de guerrilha. Ele realizava ataques surpresas contra engenhos, libertando escravizados e tomando as armas, munições e suprimentos dos colonos. Por isso, passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Em 1694, o mocambo principal foi atacado por bandeirantes, que lideravam cerca de 6.000 homens fortemente armados. Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar, juntamente com outros palmarinos, e se refugiou para continuar lutando. Após quase 2 anos de luta em desvantagem, Zumbi foi pego de surpresa pelo capitão Furtado de Mendonça, sendo morto em 20 de novembro de 1695. O Quilombo dos Palmares existiu por mais um ano, mas foi completamente destruído em 1696, quase um século depois da sua data de fundação. A esposa de Zumbi, Dandara, também foi uma liderança do Quilombo e cometeu suicídio ao ser capturada em 1694, para nunca mais ter que viver como escravizada. A data da morte de Zumbi foi descoberta no início dos anos 70. Ela foi tomada como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, assim como da luta por direitos dos seus descendentes, durante um congresso do Movimento Negro Unificado em 1978. A história e figura de Zumbi serviram de inspiração e atuam como símbolos de todas essas conquistas. A Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988, com o objetivo de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos vindos da influência negra na formação da sociedade brasileira. O Dia da Consciência Negra, criado em 2013 e instituído oficialmente em 2011, é feriado em mais de 1.000 municípios brasileiros. É uma data que honra a memória de Zumbi dos Palmares. Toussaint Louverture foi o principal líder da rebelião do Haiti, o primeiro país nas Américas a acabar com a escravidão, atingindo também sua independência no processo. Nascido como escravizado em 1743, ele era filho de africanos ocidentais. Falava a língua africana Fon, assim como o crioulo haitiano e, eventualmente, aprendeu a falar francês. Ele trabalhava como equestre, vivendo perto da família branca que o mantinha como escravo. Desde jovem, ele já brigava com os brancos mais pobres, os Petits Blancs, que tinham um ódio mortal por negros que parecessem estar acima deles. Ele teve uma educação admirável. Estudou um filósofo grego que vivera como escravo, Epiteto, que tinha muitas críticas à escravidão da antiguidade. Ele também estudou Maquiavel, e sua principal inspiração literária foi um livro de um intelectual iluminista, Guilherme Reinald, que previa que haveria uma revolta de escravizados na América em breve. Ele comprou sua liberdade entre 1772 e 1776,
como alguns negros já faziam no Haiti. Ele então adquiriu uma fazenda com pessoas escravizadas. Infelizmente, essa era a regra até para negros libertos. Mas ele apenas fez isso pois precisava de mais dinheiro para libertar sua esposa, filhos e família também. Em 1789, iniciaram-se no Haiti diversas rebeliões. As tensões podiam ser vistas em números. De 40 mil brancos, havia 450 mil escravizados, o que era metade de todos os escravizados do Caribe inteiro, e apenas 28 mil negros libertos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa foi o fator principal do estopim, pois suas ideias mostravam a falha da lógica escravocrata em um país republicano, onde todas as pessoas deveriam ser iguais. Os negros livres e ricos foram os primeiros, exigindo seu direito de voto. Finalmente, em 1791, os negros livres e ricos ganharam o direito de cidadania francesa. Os fazendeiros não concordaram com isso, iniciando-se então conflitos entre os dois grupos. No final daquele ano, os escravizados finalmente aderiram à luta e começaram a atacar os seus até então mestres. Em um ano, eles já haviam dominado um terço da ilha, e a Assembleia Nacional Francesa deu a cidadania a todos os negros de suas colônias. Por conta da Revolução Francesa, a França entrou em guerra com a Inglaterra e com a Espanha, que passaram a se envolver nos conflitos do Haiti, em favor dos rebeldes. Toussaint começou seu papel no conflito ao lado dos espanhóis, que controlavam a metade oriental da ilha, hoje República Dominicana. Mas passou para o lado dos franceses, quando os espanhóis se recusaram a acabar com a escravidão na sua parte da ilha. Graças a Louverture, os ex-escravizados conseguiram negociar com os ingleses e expulsaram as forças espanholas. Toussaint restaurou o controle da ilha para a França, porém, ele se tornou o senhor da ilha e não entregou muito poder à França. Ele começou a governar o país como uma entidade autônoma na prática. Depois, Napoleão tentou restaurar a escravidão na ilha, mas as suas forças foram derrotadas pelos haitianos. Mesmo assim, Toussaint foi capturado em 1802, morrendo em uma masmorra na França. Ele foi enganado. Louverture apenas se entregou porque o general francês o prometeu que, com isso, a escravidão nunca voltaria à ilha e que negros poderiam se tornar oficiais no exército francês, assim como que o exército haitiano poderia integrar o exército oficial francês. Mesmo assim, a guerra continuou e os haitianos conseguiram sua independência definitiva em 1804. A guerra, que durou mais de 10 anos, devastou o país, contribuindo para sua pobreza atual. A ilha, que se chamava Santo Domingo, depois da Revolução, retomou seu nome indígena Arawak, Haiti. Esse vídeo teve como inspiração uma ideia de uma formação de um museu voltado para a história negra. Os nossos museus aqui no Brasil, geralmente eles são voltados para a história de pessoas brancas, de figuras históricas europeias, na nossa formação como colônia, né? Então, esse museu propõe virar isso em outro lado, uma história antirracista, decolonial e também para difundir ações de resistência do passado, que geralmente são esquecidas. A gente realmente só conhece a história do Câmara dos Palmares quando conhece, e isso causa um sentimento de invisibilidade. As pessoas negras do nosso país não se enxergam na nossa história e não conseguem ter um senso de cidadania, que é tão importante para se viver em um país e se sentir parte da sociedade. Originalmente, esse vídeo pretendia fazer uma linha do tempo desde os tempos coloniais até os dias atuais, mas como vocês podem ver, a lista acabou crescendo de uma maneira absurda, pessoas que eu nunca tive conhecimento. Então eu decidi fazer um corte cronológico até o Toussaint, que para mim foi uma das pessoas mais importantes da história negra nas Américas. E quem sabe no futuro farei mais vídeos sobre o restante dessas figuras tão importantes, como Luiz Gama e Frederick Douglass. Obrigado pela atenção e nunca se esqueça, a história negra é riquíssima e todos devem se orgulhar de suas origens. Com a força de Dandara.